Rodrigo, estamos aí para a nossa sexta aula, né? E os tópicos da nossa sexta aula são oração versus decência e ordem, peça a oração, oração versus tempo, oração versus autoridades, oração versus igreja e oração versus Jerusalém. Amém? Vamos lá. Muito bem. Oração versus decência e ordem. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 40. Esse é um tema muito importante, porque se tudo deve ser feito com decência e ordem, quanto mais a oração, que nós vimos a importância da oração. É através do tefilá, a oração que a gente fala com Deus, né? Fala com Elohim. É através da oração que nós confessamos o nosso pecado. É através da oração que a gente abençoa o irmão. É através da oração que a gente pede pela cura, seja física, espiritual ou psicoemocional do irmão. É através da oração que a gente busca ter comunhão. Então, nós vimos a importância da oração. E se Paulo diz que tudo deve ser feito com decência e ordem, quanto mais a oração. Nós temos algumas regras importantes. Por exemplo, quando eu peço para uma pessoa orar, nós estamos numa sala com 10 pessoas. Eu pedi para aquela pessoa orar, eu não posso ficar orando em cima da oração daquela pessoa. Eu tenho que ouvir aquela oração, e quando a pessoa terminar, eu digo o amém. Ao dizer o amém, eu faço da oração dela a minha oração. Então, se eu peço, tem uma sala com 50 pessoas, uma igreja está com 50, todo mundo começa a orar um em cima da outra, vira uma bagunça. Eu já vi caso da pessoa pedir para mim orar, agradece aí a comida. Aí eu vou orar, a pessoa começa a orar junto. Então ora você. Quando a gente escuta a oração do irmão, se nós concordarmos, nós falamos amém. Ao falar amém, a palavra amém tem duplo sentido. Ela significa que assim seja quando dito pelo servo, e assim será quando dito pelo Senhor. Mas quando eu escuto a oração do irmão e no final eu falo amém, eu estou dizendo que assim seja, eu concordei, eu fiz da oração do irmão a minha oração. Agora eu estou com a igreja de 200 membros. O pastor levanta lá para orar. E aí todo mundo começa a orar em cima da oração do pastor. E se ele falar alguma coisa errada? Ué, você não está escutando? Aí no final você fala amém para a oração dele. Então, se uma pessoa se levanta para orar, nós ouvimos a oração daquela pessoa. Se concordarmos, falamos amém no final. Mas é falta, literalmente, de respeito. Você está numa igreja, pedir para uma pessoa orar, e quando ela começar a orar, todo mundo vai começar a orar em cima da oração daquela pessoa. Isso não é decência e ordem. Tudo seja feito com decência e ordem. Tudo. Vamos ver o que a Bíblia diz disso. Vamos lá. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá, amém. Deuteronômio 27, 16. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá, amém. Deuteronômio 27, 18. Olha bem, a frase, olha a decência e ordem. Maldito todo aquele que não honrar pai e mãe. E no final, amém. Maldito aquele que fazer o cego pegar o seu caminho. Aqui o cego não é só literalmente, fisicamente, mas o cego espiritual. Ensinar a pessoa erradamente e levar aquele cego espiritual a uma conclusão errada da Bíblia. E todo o povo dirá amém. Aonde está a palavra amém? No final, não no meio. Então, eu já fui em igreja que a gente vai orar, quando eu comecei a orar, a pessoa pediu para mim orar, e poder, aleluia, glória a Deus, amém, poder, aleluia, eu quase parei de orar, velho. Vou ficar orando para quem? Ninguém escuta a oração, ninguém presta atenção na oração. É uma completa falta de decência e ordem. Eu parei de orar, eu vou parar. Você pode falar o que quiser, que o povo está gritando aleluia, amém. Você pode falar o que quiser, ninguém está ouvindo. Então, olha bem, maldito aquele que não honrar pai e mãe. No final, não no meio, no final. Amém. Maldito aquele que fazer o cego errar o caminho, fisicamente e espiritualmente. E no final, amém. Vamos ler outro exemplo. E não nos deixe cair em tentação, mas
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 13. Opa! Aonde está o amém? No final. No final. Isso é decência e ordem. Isso aqui é decência e ordem. Não o que a gente tem visto em muitas igrejas. Então, se eu estou lá no almoço e peço para alguém orar, mas quando essa pessoa se levanta para orar e eu estou orando em cima da oração dele, é falta de respeito com aquela pessoa. É falta de decência e ordem, segundo o padrão bíblico. Se eu estou na reunião da igreja, no culto da igreja, alguém pede para você orar, e aí, quando você se levanta para orar, todo mundo começa a orar em cima, cada um fazer a sua oração, é falta de respeito à sua oração. Então, você não ora. Então, é melhor o pastor chegar e dizer assim, ó, quero que todo mundo comece a orar e cada um faça a sua oração. Pronto. Então, nós temos que ter isso em mente. Porque nós podemos desrespeitar o irmão, nós podemos desrespeitar a decência e ordem estabelecida por Deus, tudo seja feito com decência e ordem, tudo, se nós não orarmos corretamente. Nós temos que tomar esse cuidado. O irmão está lá, vai fazer a oração antes da pregação, e ele ora pela pregação. Senhor, abençoe essa mensagem que o irmão vai fazer. Acabou de orar pela pregação. O cara sobe lá, abre a Bíblia e gostaria de orar pela minha pregação. O que você está dizendo com isso? Veja bem, você está lá ministrando, está lá na frente, lá. E aí você vai passar a palavra para mim. Você ora dizendo, olha, abençoe que o Rodrigo traga uma mensagem corretamente, que o Senhor esteja sobre ele, que o Senhor haja fortemente nele. Aí eu subo lá e falo, eu gostaria de orar pela minha pregação. Eu estou dizendo que a tua oração não valeu nada. Isso é uma forma de desfazer da oração do irmão. O irmão acabou de orar pela pregação, você vai orar pela tua pregação. Então, são muitas regras que têm que ser respeitadas, mas que, tragicamente, por terem jogado as raízes bíblicas fora, não são respeitadas. O amém é no final da oração, não é ficar gritando no meio da oração do irmão. Quando o irmão vai orar, preste atenção. Ao dizer amém, você faz da oração do irmão a sua oração. Se é para todo mundo orar, então tudo bem. Levanta lá e fala, ó, daqui, cada um agradeça a seu prato de comida. Pronto. Mas não, se um irmão orou, você falou amém no final, você fez da oração do irmão a sua oração. Então, isso é um problema seríssimo. Eu, sinceramente, quando alguém pede para mim orar na igreja, e o irmão começa a orar no meio, eu paro de orar na hora. Então, faz a oração você. Eu não vou participar de falta de decência e ordem, porque isso é falta de decência e ordem. Então, 1 Coríntios 14, 40. Tudo, inclusive a oração, seja feito com decência e ordem. Amém? Depois que você escuta a oração, se você concordar, você diz. Não cabe. Não há necessidade disso. É tão bonito quando a gente vê uma igreja tradicional, por exemplo, vou puxar uma sardinha para nós, como os batistas, né? A igreja lotada, o pastor vai orar, todo mundo em silêncio, todo mundo presta atenção na oração do pastor, no final da oração todos dizem amém. Lamentavelmente, tem igreja que o pastor pega o microfone para orar, todo mundo já começa. Fica agora. Ah, que eu falo amém só para a sua oração. Quer dizer que a oração do pastor não valeu? Então, tudo seja feito com decência e ordem. Inclusive a oração. Vamos lá? Peça a oração. Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, 19. Vamos ler os outros versículos. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. 2 Tessalonicenses 3:1. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Hebreus 13:18. Aqui nós temos um exemplo muito grande. Eu só coloquei 3, mas tem muito mais.
Nós temos que pedir oração. Temos que ter a humildade de pedir. Olha o que Paulo falou em Efésios 6,19. Ore por mim. Tessalonicenses, 2 3,1. Ore por nós. Em Hebreus, o escritor da carta dos Hebreus, ore por nós. Então, é importante pedirmos oração. Estamos passando por uma dificuldade, temos que pedir oração. Marcos aqui é testemunho. Esse tempo atrás, eu estava passando por uma dificuldade. Liguei lá para o Marcos. Falei, Marcos, por favor, você é Tamires, ore por mim. Coloque meu nome da minha esposa lá na oração da igreja. Nós estamos passando por uns problemas aqui. Liguei para as igrejas lá do Paraná, pedi oração. É importante, porque pedir oração é também um ato de humildade. Veja bem, pedir oração é um ato de humildade. Você chegar para um irmão e dizer, irmão, estou passando aqui por uma dificuldade, por favor, orem por mim. Ou nem sempre por você. Às vezes um familiar, né? Esses dias mesmo, eu pedi oração pela minha mãe. Minha mãe está passando por uma dificuldade, por favor, coloque aí o nome aí na roda de oração ali. Eu pedi para o Marcos falou, não, pode deixar, vamos colocar o nome dela aqui na oração. Então, a palavra de Deus nos ensina uma coisa muito importante sobre esse tema. Temos que pedir oração por vários motivos. Primeiro, ao pedir a oração, nós estamos demonstrando humildade. O irmão, dizendo, olha, veja aquele irmão humildemente está reconhecendo que ele precisa de ajuda. Lembra? Por que vocês acham que Jesus permitiu que a cruz dele fosse carregada? A Bíblia diz que Simão levou a cruz de Jesus para mostrar para nós, dar para nós um exemplo. Se até Jesus permitiu que a cruz dele fosse carregada, quem somos nós para querer carregar tudo sozinho? Então, quando eu peço para um irmão orar, irmão, eu estou numa dificuldade aqui, por favor, ore por mim. Peço oração na igreja. É um ato de humildade. Segundo, é um ato de reconhecimento da dependência de Deus. Quando você está na igreja, você fala, olha, eu queria que orasse por mim, porque eu estou precisando disso aqui, ou eu estou com um projeto disso, para Deus me mostrar se eu devo ou não fazer isso, é uma forma de você demonstrar a sua dependência de Deus. Lembrando o que o Messias falou, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, o Messias, Yeshua, disse, nada podeis fazer. Então, pedir oração é uma das coisas que a Bíblia nos incentiva. E muitas vezes, a pessoa às vezes tem vergonha. Mas eu estou passando por uma dificuldade financeira, como é que eu vou pedir oração? Mas eu estou com um problema familiar com a minha esposa, como é que eu vou falar para o meu irmão que eu estou com um problema assim? E muitas vezes o pedido é superficial. Ora por mim lá. Tem em cima lá. Em cima da coisa. O controle. Ora por mim. Então assim, né? Ora por mim. Mas tem que especificar. O Marcos aqui, a gente já tem muita intimidade, a gente é muito amigo. Né? Quantas vezes eu cheguei para você, né, Marcos? Falei, Marcos, eu preciso de oração, eu estou passando por esse problema, está acontecendo isso na minha vida. Coloca lá na roda de oração, no grupo de oração, e fala isso para os outros irmãos. Isso demonstra humildade, isso demonstra, quando nós pedimos oração, a nossa dependência de Deus. E nós precisamos fazer isso um com o outro. Tem irmão que ele é assim, né? Ele pode passar pelo que for que ele não pede oração. E ele acha que isso é bonito, né? Eu enfrento o que for, mas não peço oração. Isso é arrogância. Isso é não querer reconhecer a dependência de El Shaddai. Então, nós cremos no Messias que permitiu que a sua cruz fosse carregada por um homem. Quem somos nós para não pedir ajuda? Então, a palavra de Elohim nos ensina a pedir oração. Olha, eu coloquei 3 exemplos aqui, Marcos, mas a gente poderia passar um curso inteiro dando exemplo só disso, e tantos exemplos que tem de pedir oração. Então, sim, se a pessoa é uma pessoa humilde e ele obedece a palavra de Deus, ele pede oração. E um outro aspecto importante que eu gostaria de falar é a igualdade. Igualdade. Porque, veja bem, se eu passo por dificuldade, eu peço oração. O Marcos passa por dificuldade, me pede oração, o que eu entendo? Deus não está deixando só eu passar por alguns problemas, ele também deixa o Marcos. O que o Marcos entende? O Rodrigo, não é só eu que passo por problema, o Rodrigo também passa. Igualdade. Tem irmão que parece um irmão Arnold Schwarzenegger, né? Parece que aquele irmão nunca passa dificuldade.
Parece que só você passa dificuldade. Então, quando você fala com o irmão, oh, eu estou passando por um problema aqui, por favor, ore por mim, você está mostrando para aquele irmão o quê? Irmão, assim como Deus permitiu que você passasse por dificuldade, Ele também permite a mim. Igualdade. Isso é muito importante. Então, ao pedir oração, nós demonstramos humildade. Ao pedir oração, nós demonstramos a dependência que temos de El Shaddai. E ao pedir oração, nós trazemos o nosso irmão a um ponto de igualdade conosco, para mostrar o seguinte: do mesmo jeito que eu tenho problemas, que eu também tenho dificuldade, tenho meus terremotos, as minhas tempestades, você também tem. E nós dois dependemos de Cristo. Olha que coisa linda. Nós dois dependemos do Messias. Então, aquela pessoa arrogante, que passa pelo que passar, mas não pede ajuda, não pede uma oração, aí Deus não abençoa, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou frouxo nessa área, porque eu passei por dificuldade e eu já ligo. Pelo amor de Elohim, me ore por mim. Eu sou fraco. Eu já peço oração para todo mundo. Sistema vai, coloquei as igrejas do Paraná inteiro de joelho. Falei, ore. Se eu não tiver tempo de orar por vocês, ore por mim, que tá bom demais. Isso é bênção, né? Oração versus tempo. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado, estendido as mãos para o céu. 1 Reis 8:54. Isso aqui é muito importante, gente. A maior oração pública contida na Bíblia está em 1 Reis 8. É a oração de Salomão diante do templo. Veja bem. De Gênesis a Apocalipse, a maior oração registrada pública é a de Salomão. Registrada no texto que lemos. 1 Reis 8. E se você, na sua casa, não vamos ler todo agora, que não é esse o objetivo do curso, mas faça um teste. Senta aí na sua varanda, abre a Bíblia em 1 Reis 8 e leia toda a oração de Salomão bem devagar. Você vai ver que não passa de 15 minutos. Não passa de 15 minutos. Lendo lento. E olha que eu tenho dislexia de grau 7.2. Eu leio bem lento mesmo. Não passa de 15 minutos. O que a palavra de Deus está nos mostrando? Gente, oração pública não é discurso. Eu tenho irmão que não solta mais o microfone quando vai orar. Começa, ó Senhor Deus, tu que abriste o mar vermelho, que nem chama mar vermelho, é mar de junco, mas enfim, que abriste o mar vermelho, e que passasse Moisés, parece que a pessoa quer mostrar serviço. Começa a citar 50, 60 versículos para mostrar que sabe versículo de cor. Isso é egocentrismo. Eu já tive caso que eu fui convidado para pregar numa igreja, no aniversário da igreja. E eu avisei, falei, olha, o pastor falou, olha, minha pregação, minha mensagem é 1h20, 1h e pouco. Tem problema? Não. Então tá, 1h20. Deram o microfone com um homem lá, o homem não parava de orar. Oh, tu, Senhor, que ninguém que abrisse o mar, que fizesse isso, que passasse Jesus não é. Ele não parava mais. Uma completa falta de decência e ordem. O que eu fiz? Quando começou a minha mensagem, eu falei, ó, gente, fui convidado aqui, avisei o pastor que a mensagem ia ser 1h20, e foi 1h20. Preguei 1h20. O cara ficou meia hora orando. E uma oração extremamente egocêntrica. Citou um monte de versículo de cor para mostrar que sabia. Isso é egocentrismo. Quem escuta um negócio daquele é o capeta, não é Deus, não. Então, nós temos que ter isso em mente. Oração pública. Ó, o pastor vai pregar. Vamos fazer uma oração. É uma oração curta. E, sinceramente, eu vejo muitos irmãozinhos que, na hora de orar, a preocupação dele é com a beleza da oração. Quer enfeitar, quer citar coisas, não? Infelizmente. Isso é uma questão bem delicada. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Mateus 23:14. Olha bem, o que esses fariseus faziam? Longas orações. Ou seja, para mostrar a religiosidade deles, eles ficavam lá, fazendo aquelas orações longas, quando não é pelo muito falar que será ouvido.
Então, tudo tem decência e ordem. Eu quero ficar 2 horas orando. Tudo bem. Chega na sua casa, fecha a sua porta no seu quarto, fica 4 horas de joelho orando. Agora, não pega o microfone na igreja lá, com o pregador esperando para fazer a mensagem, e fica lá 20, 30 minutos citando o versículo de cor. Oração versus autoridades. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Vamos ler os versículos, Marcos. Vamos ler. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Hebreus 13, 7. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo 5, 17. Então, veja bem, a palavra de Deus diz que devemos orar pelas autoridades. Se nós já devemos orar pelas autoridades humanas, um vereador, um prefeito, um governador, um presidente, quanto mais pelas autoridades espirituais. Pessoas que estão à frente do trabalho, pessoas que estão ali administrando a igreja, responsável pela igreja. E nós temos que ter em mente, por exemplo, um pastor, um professor de EBD, um coordenador de escola bíblica, temos que orar por essas autoridades espirituais. E a Bíblia diz que nós temos que honrar essas autoridades. E a Bíblia diz que aquele que traz a palavra é digno de dupla honra. Você não encontra essas regras, essa regra aplicada a outro. O que traz a palavra é digno de dupla honra. Então, nós temos que orar pela autoridade. Tá? Se você tem está na igreja, você tem lá as pessoas que fazem parte do conselho da igreja, as pessoas que fazem parte da direção da igreja, é obrigação de toda a igreja orar para que essas pessoas não caem em pecado, para que essas pessoas não se desviem, para que essas pessoas tomem a decisão correta. É um dever. Nós temos que constantemente orar por aqueles que estão à frente do trabalho, para aqueles que estão conduzindo os trabalhos. A pessoa tem um culto na casa dele, uma reunião na casa dele lá, semanal, hoje é conhecido por célula. A pessoa tem um ministério lá na igreja, lá, de coordenação de EBD, professor de EBD, pastor, coordenador de um coral da igreja. Ele tá à frente de um trabalho, coordenador do grupo de jovens. Nós temos que estar orando para essas pessoas, né? Temos que estar dirigindo a oração, dizendo, Senhor, proteja essa pessoa, porque o inimigo, Satanás, com seus xadrez, tem essas pessoas como alvo. E já que Satanás, com seus demônios, tem essas pessoas como alvo, é nosso dever orar intensamente, com mais firmeza por essas pessoas. E é por isso que a palavra de Deus incentiva. Agora, não, se nós temos que orar pelas autoridades humanas, que são transitórias, passageiras, um prefeito é passageiro, não vai ser prefeito eternamente. Um governador, um presidente é passageiro. Mas quanto mais pelas autoridades espirituais, que estão ajudando a igreja a ganhar galardão, aqueles que estão salvos, e levar pessoas a Cristo, a salvação que está no Messias. Então, sim, é de extrema importância mantermos oração por aqueles que estão à frente do trabalho, porque eles são alvos de Satanás e seus xadrez. Eles são alvos. Pode observar, quando o irmão se desvia, gera um problema na igreja. Mas quando uma pessoa, um pastor, um coordenador lá do coral, um coordenador do grupo de jovens se desvia, é um escândalo, dá um problema enorme. Quantas vezes a gente conhece casos de pastores lá que adulterou, a igreja se desmontou, virou toda uma bagunça, os irmãos se dispersaram. Líderes de grupos de jovens que se desviaram e os jovens desanimaram. Isso é muito sério. E muitas vezes é relapso nosso, por deixar de orar por essas autoridades espirituais. Amém. Esse é um ponto importante, né? Para quem está na liderança, né? A oração é fortalecimento.
Oração versus igreja. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1:16. Olha o que Paulo disse. Não deixei de dar graça por vocês. Ele está dizendo, eu não deixei de orar pela igreja de Éfeso. O que Paulo está querendo dizer para nós? Que nós temos que orar pela igreja. Nós temos que constantemente estar em oração pela igreja. Não só a nossa, mas por todas as igrejas. Não focado apenas na nossa igreja local. Mas nós temos que fortalecer essas igrejas. Esses tempos atrás, eu e o Marcos conversando, o Marcos me falou uma coisa e disse, olha, Rodrigo, nós precisamos ter uma visão mais ampla de fortalecer essas igrejas da região, fazer um congresso, chamar esse pessoal, unir mais, está muito desconectado. E eu falei, correto, exatamente, né, Marcos? Eu falei, correto, nós temos que nos preocupar com essas igrejas locais aqui, trazer mais para dentro do ensino da palavra de Deus, espalhar mais esse conhecimento, não ficar focado naquela igreja local. É porque se a gente vai se isolando, né, Rodrigo, a gente vai se enfraquecendo, né? O inimigo vai ganhando força, né? O que é mais fácil para o inimigo? Ter várias igrejas isoladas ou ter várias igrejas unidas, né? Exatamente. E quando as igrejas começam a pensar só no seu umbigo, eu estou dando aula aqui na minha igreja, os membros da minha igreja estão tendo conhecimento da Bíblia, tendo estudo, tendo cursinho, tudo bem. Mas eu estou pensando só aqui. A gente tem que pensar no todo. É o que eu valorizo tanto, os congressos. Né? Quando a gente vai no congresso da chamada, Sim. Quantos membros de igreja, liderança vai ali, pega conhecimento e leva para suas igrejas? Aquilo ali é maravilhoso. Né? É uma corrente de transmissão, né? Exatamente. Quantas igrejas são abençoadas? Porque se você fortalecer o líder, é aquela coisa, né? Ditado muito popular, muito importante. E ensine o aluno e você ensinou uma pessoa. Ensine um professor e você ensinou muitas pessoas. É. Porque ele vai dar continuidade, né? Exatamente. Então vamos lá. Oração versus Jerusalém. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Salmos 122:6. Aqui é um ponto importante. Eu já vi pessoas querer aplicar isso aqui, Jerusalém Celestial. Ele está falando da Jerusalém Celestial. Você tem que fazer um curso de teologia gentia, vazia das raízes judaicas para falar uma loucura dessa. Mas eu já ouvi gente com essa ideia. Essa teologia da substituição que é antissemitismo acadêmico. Gente, a Jerusalém Celestial, você não precisa orar para ter paz lá, não. Lá tem paz. Não ore para ter paz na Jerusalém Celestial. Isso é insanidade espiritual. A Jerusalém Celestial está em paz e terá paz eternamente. Quando a Bíblia diz para orar pela paz de Jerusalém, é Jerusalém terrena. Porque nós temos que ser sionistas. Nós temos que ser a favor do semitismo, não antissemitismo, do Sião, dos semitas. Jesus Cristo é um semita. É um efrateu, nasceu em Belém, Judá, no bairro Efrata, Miqueias 5:2. Nós temos que ter isso em mente. Toda a igreja tem que ser sionista, defender Israel. Hoje nós temos uma ideologia antissemita. Pastores, membros de igreja que defendem religião antissemita, partido político antissemita. Isso é insanidade espiritual. Isso levanta a ira de El Shaddai. E digo isso em amor. Então, temos que orar pela paz em Jerusalém. E Deus marrou Jerusalém no mundo. Por que Deus marrou Jerusalém no mundo? Quando a Bíblia diz orai pela paz em Jerusalém, está ligado à volta de Jesus. Quando Jerusalém vai ter paz? Quando o Senhor Jesus voltar, o Messias voltar. Então, o que ele fez foi, enquanto Jerusalém não viver em paz, nenhuma nação vai viver em paz. Porque a paz de Jerusalém está ligada à volta de Cristo. Então, se Jerusalém chora, o El Shaddai faz as outras nações ter dor de cabeça, as outras cidades ter dor de cabeça. Enquanto Israel sangrar, todos os povos vão chorar. Só vai ter paz nesse mundo quando Jerusalém estiver em paz. Primeiro Jerusalém. O Messias vai colocar os seus pés no Monte da Oliveira. Então, nós temos que ter isso em mente. Ter um coração pró-Sião, sionista. Um coração sionista.
Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Romanos 10, 1. O que Paulo falou? Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Paulo orava por Israel. Se a pessoa é um verdadeiro cristão e ela entendeu a Bíblia, ela tem que orar. É um dever orar pela paz de Israel. Não digo isso por prepotência. Eu e minha esposa oramos todos os dias por Israel. Claro, eu vou falar, mas Rodrigo, você é fácil, você é judeu, mas minha esposa não é. Não precisa ser judeu para estar orando por Israel. O Paulo nos deu esse exemplo. Ela fala, mas Paulo também era um judeu, mas ele nos deu exemplo, é um apóstolo também. E ele está dizendo, olha, eu oro por Jerusalém, eu oro por Israel. Então é um dever nosso orar pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. Se você não ora, a pessoa não ora por Israel, ele está errado. E ignorar a necessidade de orar por Israel é uma forma de antissemitismo cristão que foi ensinado em muitos seminários. Ah, não, a igreja tomou lugar de Israel. Larga a mão, Israel não é nada. O fato de Israel ter voltado de sua nação em 1948, os judeus estar retornando para a terra, é tudo mera coincidência. Isso é antissemitismo acadêmico, que adentrou como um câncer aos seminários. E precisamos combater isso. Amém. Essa questão de orar por nossas cidades, por nossas lideranças, né? Isso é importante, né? Para que a gente tenha paz, né? A gente tem que ter paz onde nós moramos, né? No nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa, né? Na nossa igreja. Temos que orar. Rodrigo, fechamos mais uma aula aqui. Tá, vou tomar uma água, a garganta tá. Tá. Vou fechar. No ar-condicionado aqui, eu tô ficando quase sem voz.